Graça e paz, irmãos da Igreja Presbiteriana Redenção. Nós estamos aqui hoje para transmitir uma mensagem aos irmãos da parte do Senhor, também para orarmos juntos, para conversarmos com o Senhor. E aproveitando desde já, gostaríamos de fazer uma oração pedindo ao Senhor por toda a nossa igreja, por todos aqueles que estão doentes. O número de irmãos doentes é bem grande nessa semana, não só com o coronavírus, mas também com resfriados simples e também alguns pedidos de oração de parentes de nossos irmãos. Temos a família do irmão Samuel, que está enferma, ele, sua esposa, seus filhos, sua mãe e a sobrinha também do irmão Samuel, que se encontra numa situação delicada. Nós conversamos com o irmão, estamos orando por ele. E Ana, sua sobrinha, está internada com o coronavírus. Eu fiquei sabendo que ela é asmática, então a situação dela é delicada. E nós vamos pedir aos irmãos que estejam orando também pelo irmão Zé Nivaldo, pelo irmão Túlio, pelo irmão Heleno. Todos estão doentes, a irmã Maurisa, então estão todos com sintomas de resfriado, com dor de cabeça, Então, não sabemos ao certo se é coronavírus, mas a suspeita sempre é esta, nesses dias que vivemos. Então, vamos orar por eles nesse instante. Santo Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigado por este dia, dia do Senhor. Ser conosco, ser com o Teu povo, nos ajuda, ó Pai. Estende a Tua mão de misericórdia. Ser, ó Senhor, com a irmã do Teu servo Rui, que se encontra com câncer. Que Tu estejas pondo a Tua mão sobre ela, ó Senhor, recuperando esta mulher, dando a ela, ó Senhor, o Teu cuidado, fazendo-a ver, ó Senhor, que Tu és aquele que cura, Tu és aquele que reina sobre todas as coisas. E embora, ó Senhor, essa doença venha a nos assustar, mas sabemos que se Tu quiseres, ela pode ser curada. E assim nós Te oramos, ó Senhor, com fé, para que ela seja curada. Assim também nós Te pedimos, ó Senhor, da mesma forma pela família do irmão Samuel, da irmã Deia, seus filhos, por Ana, ó Senhor, que Tu estejas cuidando dela, especialmente, ó Senhor, porque ela está numa situação mais delicada, internada no hospital. Sei, Senhor, com o Teu servo Zé Nivaldo, irmão Heleno, irmão Túlio, cuida, ó Senhor, de cada um deles. Dá-lhes o Teu cuidado, sei com a irmã Maurisa, ó Pai. Põe a Tua mão sobre cada um e demonstra sobre eles a Tua boa mão, que cura, que salva, que redime, que consola. Em nome de Jesus, amém. Então, gostaria de compartilhar com os irmãos uma mensagem no Salmo de número 11, que diz assim: ao mestre de canto, Salmo de Davi. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o Teu monte. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador sobre a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Os retos lhe contemplarão a face. Foge como pássaro para o Teu monte. É a pergunta que o salmista Davi fez à sua própria alma. Por que foges como pássaro para o Teu monte? Como dizeis, pois, a minha alma, foge como um pássaro para o Teu monte. Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas,
contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Muitas vezes, quando passamos por dificuldades, quando passamos por momentos tormentosos, a nossa alma ela é afligida, atormentada, e nós somos tentados a nos esconder, somos tentados a fugir, somos tentados a dizer para a nossa própria alma: foge para o monte, foge para o teu monte, porque dizeis para a minha alma: foge como pássaro para o teu monte. Assim, quando os pássaros são espantados, afugentados, eles voam rapidamente, eles se assustam e voam rapidamente para lugares altos, se possível para montes. Quando os montes não estão por perto, eles fogem para o topo das árvores, mas eles não permanecem ali no chão. À medida que são afugentados, que são afligidos, eles fogem. E muitas vezes, em momentos de dificuldade, em momentos de dor, nós somos tentados a nos esconder, nós somos tentados a fugir, nós somos tentados a suprimir também os nossos sentimentos, nós somos tentados a deixar ou a esquecer, que um Deus existe e que Ele é o nosso Senhor. Por isso o salmista, ele primeiro lembra: no Senhor me refugio. Ele talvez estivesse aqui, eu não sei ao certo, mas talvez ele estivesse fugindo como um pássaro, dizendo para a sua própria alma fugir como um pássaro para o seu monte. Mas aí ele, no momento de lucidez, no momento que ele recobra quem é Deus, quem é o seu Senhor, ele começa esse salmo dizendo: no Senhor me refugio. E quando ele diz no Senhor me refugio, ele pôde fazer a pergunta à sua própria alma: por que foges para o monte? Por que foges dos teus inimigos? Por que busca te esconderes, ó minha alma? É no Senhor que nós nos refugiamos. No momento de dor, no momento de dificuldade, ainda que venhamos a tentados começar a fugir, que a nossa mente seja trazida de volta à sobriedade e possamos dizer, como disse Davi: no Senhor me refugio. Ele é o nosso refúgio, irmãos, Ele é a nossa fortaleza. E ao recobrar a lucidez, talvez no momento de angústia, ou talvez no momento, provavelmente, que ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos, perseguido pelos ímpios, ele diz que os ímpios procuram destruí-lo. Ora, ele se faz a pergunta no versículo 3: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? É assim que os ímpios agem contra os servos de Deus. É assim que os ímpios agem contra a igreja. Eles buscam destruir os nossos fundamentos, eles buscam destruir as nossas bases. E muitas vezes nós olhamos para uma estrutura, nós olhamos para as coisas que estão à nossa volta e elas parecem ser fortes. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos, nossa estrutura física, nossa estrutura mental, nossa estrutura emocional, e nós nos pegamos dizendo a nós mesmos que somos fortes. Mas os ímpios, eles são astutos, eles são inimigos astutos. E eles muitas vezes não destroem o justo de maneira aparente. Ele destrói o justo, como se diz na expressão, comendo pelas beiradas. Ele vai ali atacando, não naquilo que está mais visível à vista de todos, mas ele vai retirando pedaços ali da sua base, daquilo que toda a estrutura dele está montada. E, irmãos, quando muitas vezes se damos por percebidos, aquela estrutura desmorona. Nós emocionalmente, mentalmente, fisicamente desmoronamos. Por isso é nosso dever estar o tempo todo vigiando, orando, porque os dias são difíceis, os dias são maus. Não pensemos nós que os nossos inimigos descansam. Pelo contrário, eles teimam e desejam a nossa destruição.
Eles teimam em nos destruir e desejam a nossa destruição. E se isso não é possível muitas vezes de maneira rápida e atacando diretamente o justo, ele vai tentar destruir as nossas bases, quer de nós como um indivíduo, quer nossa base como um indivíduo, quer a estrutura de uma igreja inteira. A nossa igreja é atacada, as denominações cristãs são atacadas, e os inimigos muitas vezes eles não nos atacam de maneira geralmente é sempre assim, né? Não muitas vezes, mas geralmente é sempre assim. Eles não nos atacam de maneira visível, mas eles tentam nos atacar de maneira em que eles fiquem o mais tempo possível acobertados, como um lobo em pele de cordeiro, como um inimigo que se faz de crente, que se faz de amigo, que se faz de irmão, mas que no seu íntimo é um inimigo sagaz tentando destruir as bases do justo. Então, irmãos, que poderá, o salmista faz a pergunta, fazer o justo quando os fundamentos estiverem destruídos? Por isso, estejamos sempre atentos para onde a nossa vida está alicerçada, para onde nós temos montado a estrutura da nossa vida. É na rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ou nós temos deixado que o nosso primeiro amor, a nossa primeira lucidez, a nossa primeira luz, ela seja apagada, destruída, esmiuçada, e nós estamos agora tentando crescer em cima de fundamentos dos ímpios. As nossas bases, irmãos, elas têm que ser mantidas concretas, impenetráveis, duras, e nós só nos manteremos assim de pé se Cristo estiver conosco, porque o dia mal virá, e quando esse dia mal virá, queiramos nós, cada um de nós, que possamos dizer: o Senhor é o nosso refúgio. Assim, ainda que sejamos tentados a fugir, ainda que a nossa alma seja tentada a fugir, ainda que ela até comece a fugir, mas ela vai dar meia volta ao perceber que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele é o nosso amparo. O versículo 4 nos diz assim: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Deus não está escondido, deixando que as coisas aconteçam sem que Ele não tenha o controle em suas mãos. O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Ele não está de costas para o mundo, mas Ele se coloca no lugar máximo ou no lugar mais elevado, no lugar onde os seus olhos podem estar atentos para todos os filhos dos homens. Nada escapa ao olhar de Deus, nada escapa à poderosa mão de Deus. Deus está no controle, o tempo inteiro, de todos os nossos passos, de toda a nossa vida, tanto do justo como do ímpio. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Não como uma câmera de vigilância, Deus nos sonda. Deus é mais profundo que isso. Ele sonda as intenções do nosso coração. Deus sonda cada passo que damos, cada intenção que temos em nosso coração. Ele conhece cada um dos nossos inimigos e suas intenções. Ainda que nós estejamos sendo atacados por eles, isso não passa desapercebido diante de Deus. Ainda que passe desapercebido por nós que somos falhos, que somos humanos, e quando nós nos pegarmos ou descobrimos as intenções do nosso inimigo, muitas vezes já parece ser tarde demais, mas Deus, antes que tudo que nós descobrimos aconteceu, Ele já estava observando, Ele já estava conhecendo, Ele já estava atento, sondando todos os corações.
Deus é o nosso Senhor, Ele é o nosso refúgio perfeito. Corra para Ele, viva por Ele, firme os seus passos nele. Ele fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. O Senhor, Ele prova, no versículo 4, 5 nos diz isso, tanto o justo quanto o ímpio. Ele põe à prova a mim e a você. Ele põe à prova os crentes e os incrédulos, os justos e os ímpios. Ou será que só estão morrendo ímpios de coronavírus? Certamente que não. Ou será que somente os doentes são ímpios? Certamente que não. Todos nós, especialmente como exemplo, tomando essa pandemia, estamos sendo postos à prova, tanto justos quanto ímpios. Mas que bom é, irmãos, passar pela prova com refúgio. Em 2011, se eu não estou enganado, ou foi 2010, 33 mineiros lá no Chile ficaram presos numa mina de cobre a 700 metros de profundidade. Uma pedra bloqueou o caminho de saída, o único caminho de entrada e saída, uma pedra irremovível. Não havia instrumentos, ferramentas humanas para remover aquela pedra, por dentro nem por fora. E aqueles mineiros ficaram ali presos, a 700 metros de profundidade, de maneira que todo mundo que estava fora ficou atento, preocupado, os familiares desesperados, sem notícias dos seus entes queridos. E ali naquela mina havia um lugar, e o nome desse lugar se chamava Refúgio. Havia ali um local onde eles poderiam se alimentar, onde na provação eles poderiam estar ali resguardados. E foi para lá que aqueles 33 mineiros correram. E ali naquela mina eles puderam ver que havia água e alimento naquele lugar de refúgio. E eles calcularam quantos haviam, calcularam os mantimentos, e eles começaram mesmo a prova: comer, beber água, beber leite, e cada um bebia um pouco de leite e uma colher de atum, ou eram 2 colheres de atum por dia. Então imagina, você está ali naquele lugar, está num aperto, né? Na tribulação, passando por uma prova, você somente com 2 colheres de atum por dia. Então há gente que é acostumado a comer o tempo inteiro, né? É difícil, né? Viver com 2 colheres e um pouco de leite por dia. Até que as equipes de socorro, as equipes de resgate, rasgando o solo de cima para baixo, passando uma sonda, depois de várias escavações, eles encontraram, quando puxaram a sonda, um papel escrito: estamos bem, somos 33. E a emoção tomou conta de todos quando descobriram que os seus parentes estavam vivos. Mas eles lá dentro passaram por quase 3 meses para poder ser resgatados e voltarem à superfície. Muitas vezes passamos por lugares difíceis. Ali, naquele meio, existiam ímpios e existiam crentes. Certamente, irmãos, como ímpios e como crentes, todos estão passando por essa pandemia. Todos estão sendo provados. Mas certamente é melhor passar pela prova quando se é um servo de Deus. É melhor passar pelas dificuldades quando se é um servo do Senhor Altíssimo. Então, o Senhor faz passar a prova tanto o justo quanto o ímpio. Mas ai do justo, porque ao justo, ao que ama a violência, a alma de Deus o abomina. O justo, ele não encontrará refúgio verdadeiro. Ele talvez encontre refúgio material em certos momentos. Talvez ele encontre apoio psicológico em alguns momentos.
mas ele nunca encontrará um fundamento sólido, perfeito e eterno. Pelo contrário, Deus o abomina, Deus o despreza, Deus o lança fora. Como nos diz o versículo 6, fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Irmãos, veja que terrível a condição do ímpio. Ele vai passar pelas mesmas provações que o justo vai passar aqui nesta vida. Nós que somos justos vamos passar pelas mesmas provações que o ímpio vai passar. É certo que muitos são ricos, muitos passam por aparentemente poucas dificuldades aqui nesta vida, mas de maneira geral todo ser humano vai passar pelas mesmas provações. Mas ai daqueles que passarem por elas sem ter um refúgio e fundamento seguro. Ai daquele que, quando os seus fundamentos forem destruídos pelos seus inimigos, não tiverem onde se refugiar. Ai daqueles que têm por inimigo o próprio Deus, não encontrarão refúgio. Pelo contrário, vento abrasador será a sua parte. Imagina você na tribulação, na angústia e debaixo de um calor enorme, ou se imagine agora num deserto e debaixo de um calor ali de quase 50 graus, alguns desertos chegam a 55 graus, e você ali naquela situação difícil, vê vindo de longe um vento que sopra e levanta a poeira, arrasta o capim por onde passa, e você, ao ver se aproximar aquele vento, você diz: eis aí uma brisa para me refrescar o corpo, Mas aí quando aquela brisa finalmente te atinge, ela é um vento abrasador, é um vento sufocante, é um vento que veio para te destruir, para te exterminar, ao invés de te erguer, ao invés de te fazer refrescar-se. Essa será a parte do ímpio. Quando eles estiverem passando na provação, Deus o abominará, Deus o desprezará, Deus o fará chover enxofre sobre eles. Que não sejamos como os ímpios, que tenhamos as nossas bases alicerçadas em Cristo Jesus. Ele, somente Ele é o nosso refúgio. Está passando por um momento de dificuldade nesta noite, neste dia? Corra para Cristo. Ele é o meu refúgio, Ele é o teu refúgio. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pela tua igreja. Muitos, ó Senhor, estão passando por momentos de tribulação. Sê, Senhor, com as nossas famílias. Cuida de cada um de nós. Dá-nos o teu amparo. Sabemos, ó Senhor, que ainda que não vejamos a ação dos nossos inimigos, Tu, ó Senhor, tem todos eles debaixo do teu olhar penetrante que sonda os corações. Em nome de Jesus, cuida, ó Senhor, nos protege, e que nós, ó Senhor, nos lembremos no dia da angústia, da tribulação, de Ti, e digamos: Tu és, Senhor, o nosso refúgio. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos estar presentes na quarta-feira aqui na igreja, culto presencial de doutrina. Sexta-feira também que vem, culto solene às 16h30. Na sexta-feira e na quarta-feira às 19 horas, culto de doutrina. Então que Deus te abençoe. Se você puder comparecer aqui conosco, será muito bem-vindo, e é muito importante também a presença daqueles que podem. Que Deus abençoe todos nós. Um grande abraço.